Boa tarde, eu vou dar início à apresentação do trabalho de estrutura de dados. Os membros da minha equipe são o Gustavo, o Yuri, o Silvestre e o Fábio. Primeiro, começando com o que é o grafo. Grafos são estruturas matemáticas que permitem codificação de relacionamento entre pares e objetos. Os pares são vértices ou nó dos grafos, e os relacionamentos são arestas. Para que servem os grafos? Pode ser usado para modelar de redes sociais e modelar labirintos, assim como rotas de metrô. Os grafos têm os gráficos dirigidos ou não direcionados para que as arestas tenham mais direção. Esse aqui é o grafo dirigido. O sai dessa aresta e vai para outra, e aqui sai dessa aresta e vai para outra, sempre em um sentido. E os grafos não dirigidos, em que não tem uma direção. Assim como o A sai para B, o B vai para A, e o A vai para C e o C vai para B. Olá, sou o Fábio Rafete e eu vou aqui representar os grafos, fazer uma representação dos grafos. Bom, a representação gráfica ela é útil na prática, mas ela não é útil internamente nos computadores. Então, através de estrutura de dados, existem fórmulas ou formas de representar esses grafos, né, no computador, que são através de listas, a lista adjacência, matriz adjacência e a matriz de incidência. A lista adjacência, ela tem os seus vértices, que se relacionam com os seus elementos mais próximos, e a matriz adjacência tem os seus vértices que se relacionam entre si. E a matriz de incidência, ela tem os seus vértices que se relacionam com arestas. Olá, eu sou o Yuri. Eu vou falar sobre as listas de adjacências. Uma lista de adjacência é uma estrutura de dados usada para representar grafos. Nessa representação, podemos manter para cada vértice do grafo uma lista de todos os outros vértices com quais ele tem uma aresta. Então, ela consiste em um array disposto de todos os vértices. E cada posição do array temos os vértices qual ele possui uma aresta, no caso que são subjacentes a eles, os que são próximos. Por exemplo, temos o vértice 1, que tem como vizinho, tem como sua proximidade, tem como seu adjacente o número 2 e o número 5. Número 3, o vértice número 3, possui os seus vizinhos como 2 e o 4. E assim sucessivamente, em que cada posição do array nós temos uma lista determinando quais são os vizinhos de determinada aresta. Eu me chamo Silvestre Bentes Cardoso para explicar sobre a matriz adjacente. A matriz adjacente é a maneira mais fácil de representar um gráfico pelo diagrama de pontos e linhas. Vejamos, a gente faz a ligação se caso possui, neste caso aí, o 1 interliga entre 1, se o 1 tem uma ligação no 2, que no caso tem. Na teoria dos gráficos, a maioria é representada pela matriz quadrada, ou seja, o mesmo número de linhas e de colunas. Se pegarmos na vertical, na diagonal principal, veremos que todos os números não têm uma ligação entre si. Portanto, não há laços entre eles nessa representação aí. No caso, o algarismo 1 representa a existência de uma aresta interligando os dois vértices. Caso contrário, a representação pelo zero dizer que não há uma interligação entre os dois vértices. Olá, eu sou o Gustavo e eu vou falar um pouquinho sobre a matriz de incidência. Matriz de incidência é uma forma de representar um grafo que relaciona as arestas aos vértices. Como que isso acontece? Bom, cada elemento, cada vértice do grafo vai ter sua identificação e cada aresta também vai ter sua identificação. Assim, a gente vai dispor nas linhas os vértices e nas colunas a gente vai dispor as arestas. Aí, se um vértice e uma aresta têm relação com o outro,
na matriz, o elemento que está na linha que contém o vértice, na linha que contém o vértice e na coluna que contém a aresta, ele vai passar a ser 1. Caso não tenha essa relação, o elemento vai ser 0. Então, esse foi o nosso trabalho sobre tipos de representação de grafos.